difícil, né? É difícil. Lógico que muito precoce, e os pais têm que estar, né, 10 anos, 11 anos, 12 anos, isso é muito precoce, a gente tem que concordar. Agora, mais velho, um pouquinho, os adolescentes, aí a gente já está falando de adolescentes, os adolescentes é aquilo que eu falei ali agora, eles precisam de autonomia e isso os pais vão ter que entender e vão ter que ajudar. Agora, cá pra nós, eu acho que não tem muita idade, não. Acho que mesmo quando os filhos ficam mais grandinhos, continuam sendo os bebês, né? Sempre. Os pais sempre querem controlar porque eles querem o melhor para os filhos. Então, eles entendem que se eu controlar, eu vou conseguir aquilo que eu quero, que é o melhor para eles. E não é o controle que faz com que eles consigam que é o melhor para os filhos, né? Bom, Renata, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar agora da tal síndrome do fim de ano. O que é a síndrome do fim de ano? Bem, a síndrome do fim de ano, ela acontece pelo seguinte, as pessoas vão chegando no final do ano, elas vão começando a fazer um balanço de tudo aquilo que aconteceu no decorrer do ano e das metas que elas fizeram no início do ano. Todo mundo tem metas no início do ano. A gente, quando o ano começa a falar, eu vou fazer isso, vou fazer regime, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, as pessoas fazem as metas. Só que chega no final do ano, se aproxima a época das festas, em que elas vão encontrar com as pessoas que elas gostam, e aí elas começam a ter lembranças de coisas lá para trás da infância e outras coisas, e começam a se deparar também com as metas não cumpridas. Essas metas, é importante que as pessoas coloquem no papel, realmente, uma atrás da outra, para poder ir seguindo direitinho? Lógico. Você tem que colocar no início do ano as metas no papel, mas metas que possam ser cumpridas. Não metas igual essa que eu falei mesmo, da casa. Eu vou comprar uma casa. Você economizou dinheiro? Há quanto tempo você está economizando dinheiro para pelo menos dar uma entrada numa casa? Se você não fez isso, como que você vai fazer isso em um ano? Então, não é uma meta viável para um ano. Então, talvez a sua meta esteja fora de propósito para aquela situação. Então, se a meta está fora de propósito, não é uma meta que pode ser cumprida e aí isso te dá angústia, sendo que você não teria como cumprir aquela meta. A pressão do fim de ano que as pessoas geralmente costumam viver é um fator a mais? Ter a responsabilidade ou querer realizar de qualquer forma? É um fator a mais, sim, porque elas querem fazer com que aquilo que não deu no ano inteiro funcione ali. E aí você vai conseguir? Se você não conseguiu o ano inteiro, lógico que algumas metas mais simples, mais fáceis, curtas, você consegue cumprir. Agora, metas grandes, você não vai ter como. O curto espaço de tempo não tem como você cumprir. E no final do ano, todo mundo parece que tem aquela obrigação de estar feliz, né? Encontrar com a família, e tem que estar tudo bem. E no fundo, às vezes não está tão bem assim. Sim. O que acontece? Todos os nossos problemas, eles acontecem pela forma como nós pensamos. Nós pensamos, sentimos e reagimos. Então, se eu pensar que as coisas não vão bem para mim, eu vou ficar triste. E aí eu vou reagir como querendo me recolher. E se eu pensar, ficar ansioso, por exemplo, e pensar, e se eu não der conta disso? E se eu não conseguir fazer isso? Eu vou ficar ansioso. E aí eu vou atropelar as coisas todas. Então, a forma como a gente pensa, ela determina como sentimos e reagimos. Então, temos que trabalhar essa forma como nós pensamos. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais assertiva, pensar de uma forma mais realista e otimista ao mesmo tempo, que a gente possa cumprir. Nesse caso, é melhor esse sentimento ficar guardado e a pessoa fingir que está tudo bem ou não? Ela se fingir que está tudo bem, ela vai internamente estar bem? Não. Ela está fingindo, você mesmo disse. Então, na realidade, não é fingir. Eu tenho que arranjar uma nova forma de pensar para que eu esteja realmente bem. Renata, eu acho que o mais importante nesse momento, para quem convive com essa pessoa que está passando por isso, é poder ajudar. Agora, como fazer isso de forma correta? A gente pode ajudar essa pessoa a se organizar. Por exemplo, olha, peraí, você não cumpriu isso daqui até agora? Não tem problema, mas o que você pode fazer para o ano que vem? Então, vamos colocar uma lista? Vamos fazer uma lista das coisas que você quer fazer, de quais são as coisas que você pretende fazer. Vamos ver se ela é possível. Sentar com essa pessoa, pode ajudar sentando com ela, vendo aquilo, mostrando as realizações que ela teve, porque ela teve realizações. Ela pode não ter realizado aquelas metas determinadas, mas ela provavelmente realizou coisas boas durante o ano. Em algum momento pode ser entendido essa síndrome de fim de ano como um princípio de depressão? Ela pode virar uma depressão se a pessoa continuar nesse tipo de pensamento. Eu não dou conta, nada dá certo para mim,
eu não consegui isso, eu nunca vou conseguir nada na vida. Se essa pessoa continuar com esse tipo de pensamento, isso vai virar uma depressão, não tem jeito. Agora, neste momento, o que é mais importante para essa pessoa? É conseguir separar o que ela deseja para o que ela tem como meta, porque, como você disse, é difícil, às vezes, realizar todas as metas. Mas é importante também ter o desejo, não é isso? Sim, nós temos que ter metas de curto, médio e longo prazo. Então, o desejo, ele está envolvido com tudo isso, né? Se você faz um planejamento das suas coisas, você pode incluir seu desejo lá dentro. A questão é que você confunde o desejo com meta quando o seu desejo é uma coisa muito grande, ou seja, seria uma meta de longo prazo, vamos dizer assim, e você quer cumprir ela num curto prazo. Então, aí vai complicar, porque você não pode cumprir uma meta que você vai levar 10 anos em questão de 6 meses. Então, você confunde, às vezes, o desejo, que é aquela coisa que você quer e que só tem condições de acontecer daqui a 10 anos, você confunde e entende que isso é uma meta e traz isso para um ano. Não tem jeito de ser cumprido. E quem está sofrendo, por exemplo, quem acabou de terminar um namoro ou perdeu um ente querido, justamente nessa época, pode complicar, né? Pode. A questão é que as pessoas ficam sempre pensando no que elas perderam. No final do ano, eu passava o ano com fulano, eu passava o ano com ciclano, eu lembro disso. Elas têm memórias, porque no final do ano as famílias se reúnem, elas têm memórias com relação às pessoas que conviveram com ela nesse período. Agora, se a gente se preocupar, ao invés de se preocupar com coisas que já passaram, que não tem como retomar, se você lembrar de coisas boas com essas pessoas e quiser fazer o bem, você pode mudar a sua estrutura. É uma questão de decisão. Podemos decidir fazer o bem ao outro, podemos, nessa época, decidir fazer o bem às pessoas, vamos numa creche, vamos fazer alguma coisa que faça bem às pessoas à nossa volta. Eu vou me sentir bem com isso, porque eu me sinto recompensado pelo que eu estou fazendo ao outro, e aí, com isso, alivia. Obrigado pela entrevista, Renata Borges. Eu que agradeço. Esclarecedora. Gente, obrigada. Agora um alerta. Se você está preparando fogos de artifício para a comemoração do Réveillon, cuidado! De cada 10 pessoas que manuseiam fogos, pelo menos uma acaba se machucando.